cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, nos ajude, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Nesse quarto trimestre de 2019, estamos estudando uma revista de Escola Dominical que tem por tema o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel. Domingo, dia 1º de dezembro de 2019, estaremos estudando o referido assunto, o reinado de Davi. E nesta lição, discorreremos acerca do momento em que Davi foi constituído rei, não apenas da tribo de Judá, mas de todo Israel. Pontuaremos as principais evidências que contribuíram para a consolidação de seu reinado. Por fim, falaremos sobre a grandeza política e militar nos dias em que Davi governou. Desse modo, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, acompanhe comigo, que é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Na lição de hoje, tocaremos nos pontos mais importantes que são texto áureo, verdade prática, ponto central, leitura bíblica em classe, os 3 tópicos abordados pelo autor e a conclusão. Então, pegue sua lição, pegue uma caneta e principalmente sua Bíblia. E vamos juntos à lição de hoje, lição de número 9. O nosso texto áureo nos diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor de seu povo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 12. Até aqui, temos analisado os primeiros 30 anos da vida de Davi. Agora, passaremos a examinar os últimos 40 anos de sua vida. Nosso texto áureo, ele é um divisor de águas, pois ele marca um momento em que aquele simples pastor de ovelha, aquele jovem de uma família muito humilde, começou a reinar sobre Israel. E um texto que faz esse elo, o elo entre o Davi que tinha as promessas de Deus e o Davi que estava gozando do cumprimento das promessas de Deus, pode ser lido no Salmo de número 78, o verso 70 e o verso 72. Olhe que síntese em forma de cântico interessante sobre a vida de Davi. Os 2 momentos da vida de Davi. Verso 70 diz assim: Também escolheu Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e o trouxe para pastorear a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Verso 72 diz: Assim os apacentou, ou seja, os pastoreou, segundo a integridade de seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos, ou seja, os guiou com sabedoria. É um bom ponto de partida para a nossa aula de hoje. A nossa verdade prática nos diz assim: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. O segredo das vitórias e conquistas de Davi estava em sua confiança em Deus. O Salmo de número 20, o salmo escrito por Davi, revela a fé presente no coração do rei. E a Bíblia de Estudo Pentecostal nos diz que este salmo, este cântico, ele era entoado antes ou durante as batalhas. E eu gostaria de ler aqui alguns versos desse salmo, o verso de número 7 ao verso de número 9, que nos diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, ó Senhor. Ouça-nos, ó Rei, uma referência a Deus, quando clamarmos. Eu acho interessante pincelar esse verso de número 7, porque essa expressão carros e cavalos é muito própria daquela época. E carros e cavalos eram armas estratégicas de guerra. E, em primeiro lugar, elas serviam para levar mais rápido os homens à guerra, como também mantimentos para os soldados nas batalhas. E isso possibilitava a recomposição mais rápida dos exércitos e também que os homens não desanimassem na guerra por falta de provimentos. Então, eram armas muito importantes utilizadas na guerra ou nas guerras daqueles dias. Certamente,
Davi tinha carros e cavalos em seu exército. Um exército muito organizado, um exército muito forte, um exército muito poderoso. E Davi, ele tinha essas armas em seu exército. Porém, diferente de seus inimigos, diferente de seus opositores, a confiança de Davi não estava nos carros e cavalos. A confiança de Davi estava em Deus. E o verso de número 8 expressa muito bem isso. Quem confia em carro e em cavalo, quero aqui contextualizar, quem confia na força do homem, quem confia nas estratégias humanas, quem confia nas posses, quem confia em outras pessoas, Davi diz assim, essas pessoas encurvam-se e caem. Aí assim, mas quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem tem sua fé firmada em Deus, ele diz, essas pessoas, elas se levantam e permanecem de pé. Uma coisa é se levantar, outra coisa é ficar de pé e permanecer de pé. E o verso de número 9 desse Salmo 20 diz assim, salva-nos, ó Deus. A salvação, a vitória, a força, o poder vem do alto, vem do céu. Então, relendo a verdade prática, que nos diz assim, a glória do reinado de Davi deve-se antes de tudo à boa mão de Deus que estava sobre ele. Deus era o segredo da vitória de Davi. O nosso ponto central, ele nos diz assim, a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi. Por isso ele foi bem sucedido. É por esse motivo que Davi foi bem sucedido. E vale a pena dizer que a ideia central dessa lição, parafraseando, quero lhe lembrar, aquilo que o autor colocou como objetivo geral, é que a ideia central é esta. Tudo que nós fazemos só pode ter um bom desfecho, ou seja, um bom final, uma boa conclusão, se Deus ele for conosco. Seguindo esse fluxo de raciocínio, esse pensamento, nós aprendemos uma lição muito grande com o Salmo de número 73. Porque nesse salmo, o salmo não é de Davi, é de Asaf, mas nesse salmo nós percebemos que o coração de Asaf azedou. Por quê? Porque ele via a prosperidade do ímpio. E eu acho importante ler alguns versos desse salmo. O verso de número 2 diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E ele diz assim, faltou pouco, ou seja, foi por um triz, para que eu escorregasse os meus passos. Aí o verso 3 ele diz o motivo, pois eu tinha inveja no meu coração dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf estava ponderando por que era que os ímpios prosperavam. Porque as riquezas dos ímpios pareciam se multiplicarem. Porque a vida dos ímpios parecia ser tão cheia de alegria e de paz. E ele enveredando por este caminho perigoso, seu coração estava sendo envenenado, ao ponto de que ele começa a questionar no versículo de número 13, dizendo assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf estava pensando que o motivo de se purificar, que o motivo de ser santo, se dava simplesmente à prosperidade que Deus poderia dar caso ele vivesse uma vida dentro da palavra de Deus. Mas nós aprendemos que devemos ser santos, independentes da circunstância, assim como foi Jó. Se Deus dá, glória a Ele, vamos ser fiel a Ele. Mas quando Deus tira, glória também a Ele, vamos ser fiel a Ele, vamos permanecer em santidade. Mas o coração de Asaf chegou a um ponto de se tornar insensível, porque o verso de número 22 ele diz assim, assim me embruteci e nada sabia. Estava falando como um louco. Nada sabia, diz assim, era como um animal perante ti. Estava sendo irracional. Por que Asaf diz isso? Porque Asaf diz que o coração dele chegou a esse ponto de se tornar insensível e suas palavras e suas atitudes se tornarem irracionais. Porque o verso 16 ele diz, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus e entendi qual era o fim deles. O fim de quem? O fim dos ímpios. A prosperidade dos ímpios é uma prosperidade enganosa. É uma coisa muito fantasiosa, porque essa prosperidade, a sorte dessa prosperidade, ela pode mudar do dia para a noite. Porque o verso 19 diz assim, como eles caem em desolação. Quase no momento, ou seja, é algo que acontece subitamente, é algo que acontece do dia para a noite, algo inesperado. E Asaf diz, eles ficam totalmente consumidos em terrores. Não significa
que ter muito dinheiro, que ter posses, que ter bem, que ter bom emprego, não significa que a mão de Deus está sobre a vida de alguém por conta dessas coisas. Aliás, eu vejo muita gente dizendo que Davi passou a ser bem-sucedido depois que começou a governar, depois que foi ungido rei pelo povo de Israel. Muito pelo contrário, Davi já era bem-sucedido quando ele desempenhava o seu papel, a sua função como pastor de ovelhas. Ele tinha êxito naquilo que ele fazia, porque ele diz a Saul: eu pegava o leão pela barba e arrebatava a ovelha da boca do urso. Ele era bem sucedido naquilo que fazia. Quando ele se tornou um simples músico lá no palácio do rei Saul, quando ele tocava, os espíritos imundos eram afugentados. Bem antes da fama, bem antes dos holofotes, Davi era bem sucedido. Por quê? Porque Davi era amigo de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. A sua fidelidade o levou a ser bem sucedido. E o reinado, isso foi consequência da fidelidade. Há um versículo no Novo Testamento que nos diz assim: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a sua alma. Então, sigamos nesse raciocínio. Vamos ser fiéis a Deus nas coisas pequenas, nas pequenas responsabilidades que Deus te entrega. E vai chegar um momento em que Deus te entregará uma responsabilidade maior para administrar. Mas isso não significará que você será bem-sucedido somente a partir desse momento. Nas pequenas coisas, Deus vai te ajudar também a ser bem-sucedido. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo 2. E se você é um aluno assíduo na escola bíblica dominical, você vai perceber que nós demos um salto enorme na narrativa do texto bíblico. Na lição passada, lembra? Estávamos estudando sobre o exílio de Davi. E o nosso texto base era 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Entre o capítulo 22 de 1 Samuel e o capítulo 5 de 2 Samuel, muita coisa aconteceu. E um dos episódios mais marcantes, e vale a pena falar aqui, foi a morte de Saul e de alguns de seus filhos, entre eles Jonatas, aquele que era amigo de Davi. A parte da história que começamos a estudar nesta lição, na lição de número 9, ela diz respeito ao momento do cumprimento das promessas feitas por Deus a Davi, porquanto as noites de exílio, as noites de choro, as noites de lágrima, as noites em que Davi ele comia seu pão molhado em suas lágrimas, elas estavam ficando para trás. Se tornariam apenas uma lembrança distante de um período amargo de sua vida. O momento das promessas de Deus, o momento do cumprimento daquilo que Deus falou, aquele jovem havia chegado e ele foi ungido rei sobre todo o Israel. Então é mais ou menos aí onde se encaixa o nosso texto bíblico em classe. O primeiro ponto da nossa lição nos diz assim: Davi é constituído rei. E dentro desse primeiro ponto, temos 3 subpontos. Acompanhe comigo. Primeiro, 3 motivos para a sua escolha. Segundo, Davi como pastor e chefe. E terceiro, entrando em aliança com o povo. É muito importante que você leia os primeiros capítulos de 2 Samuel. Pois no capítulo de número 1, Davi ele fica sabendo das mortes de Saul e de Jonatas. E a partir de então, começamos a ver no prosseguir da narrativa bíblica o cumprimento das promessas de Deus de forma progressiva. Progressiva no sentido de que, de imediato, Davi ele não reina sobre todas as tribos de Israel. Ele começa a reinar em Hebrom, somente sobre a tribo de Judá. Anos mais tarde, apenas no capítulo de número 5, é que tomamos nota de que Davi passa a reinar sobre toda a nação de Israel. Eu acho muito bonito o fato de que, apesar de saber da morte de Saul e de Jonatas, Davi ele não toma o trono pela força do seu braço. Ele decide permanecer submisso à vontade de Deus. Ele permanece na direção de Deus. Ele podia muito bem enviar mensageiros aos 4 cantos de Israel, convocando os homens a virem a ele e jurar lealdade. Mas Davi não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque aquele que confia não tem pressa.
aquele que confia descansa, aquele que confia espera o tempo de Deus para o cumprimento das promessas dele. Eu acho muito bonito porque isso está registrado no capítulo 2, versículo 1 de 2 Samuel, que diz assim: e sucedeu depois disso, depois que ele tomou conhecimento da morte de Saul e de Jonatas, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá, e disse o Senhor: sobe, o sinal está aberto, né? A porta está aberta. E disse Davi: para onde subirei? E olha a escolha de Deus: você vai subir para Hebrom. E quando Davi foi até Hebrom, o versículo de número 4 nos diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram-no ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Parafraseando o versículo de número 1, eu acho bonito o seguinte: a porta estava aberta. E Davi ele diz algo mais ou menos do tipo: Senhor, realmente posso entrar por ela? Realmente o teu tempo chegou, o tempo do cumprimento das tuas promessas. E Deus diz: vai, Davi, sobe, porque o tempo é chegado. E a escolha de Hebrom foi muito pedagógica. Deus sabia o que estava fazendo. Porque Davi ele podia muito bem dizer: a minha promessa é de ser rei sobre toda a nação. E aqui eu estou sendo rei só sobre um punhado de gente, apenas sobre a tribo de Judá. Então, Deus não foi fiel no cumprimento de sua promessa. Deus não cumpriu sua palavra na íntegra. E Davi podia ter esse tipo de pensamento. E por que eu digo que a escolha de Deus foi pedagógica? Porque aos arredores da cidade de Hebrom estavam ali os sepulcros dos patriarcas. E nós conjecturamos com isso, é uma conjectura nossa, de que isso, o fato dos sepulcros de Abraão, de Isaac, de Jacó, estarem nos arredores daquela cidade, isso traria uma confiança maior ao coração de Davi em Deus. Porquanto o Senhor ele foi fiel para cumprir suas promessas a Abraão, foi fiel para cumprir as promessas a Isaac, foi fiel para cumprir as promessas a Jacó, e Deus também seria fiel para cumprir as promessas feitas a Davi. Então não murmure se as coisas ainda não aconteceram do jeito que Deus lhe disse. Quem sabe ainda não é apenas o começo. Porque Deus às vezes ele faz assim, ele não abre todas as portas de uma vez. Ele abre uma, abre outra, depois vai abrindo outra, depois vai abrindo outra, depois vai abrindo outra, até chegar ao lugar em que ele te prometeu que te levaria. Então não murmure, né? Faça como Davi, vá fazendo a vontade de Deus. E Davi ele reina em Hebrom algum tempo. Ele reina em Hebrom, eu anotei aqui, está no versículo bíblico, mas ele reina em Hebrom por um período de 7 anos e 6 meses. É o tempo que ele reina em Hebrom. E durante o tempo que Davi reinava em Hebrom, houve uma guerra civil e uma guerra política. Porque ao passo que ele reinava sobre a tribo de Judá, Isbosete, um dos filhos de Saul, reinava sobre as demais tribos. E onde está o versículo que nos diz que houve uma guerra política, uma guerra civil? 2 Samuel capítulo 3, versículo de número 1, confira comigo, que diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Era uma guerra política, uma guerra civil. Mas no capítulo de número 5, após a morte de Isbosete, todas as tribos se reuniram em Hebrom, capítulo 5, versículo de número 1. E todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom. E eles se juntaram ali para fazer um pacto, uma aliança com Davi. Davi não reinaria mais só sobre a tribo de Judá, mas reinaria sobre toda a nação de Israel. A promessa ela seria cumprida integralmente, na íntegra. Não seria mais só apenas uma forma parcial. Isso aqui é muito bonito, porque a partir desse momento, chamo sua atenção, não haveria mais guerra civil, não haveria mais guerra política, ou seja, não teria mais partidarismo. Eu sirvo a casa de Saul, eu sirvo a casa de Davi. O reino ele passou a ser unificado, os irmãos passaram a viver em união. E muitos comentaristas, por conta disso, acham que esse momento aqui da vida de Davi proporcionou a inspiração para a composição do Salmo de número 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não havia mais guerra civil,
nem guerra política. O reino agora era um só sobre a mão de Davi, sobre o governo de Davi. E para concluir esse primeiro tópico da nossa lição, eu gostaria que você observasse aí 3 aspectos do discurso do povo quando eles elegeram Davi sobre rei de Israel, né, sobre rei de toda a nação. E o discurso do povo está registrado nos versículos 1 e os versículos de número 2, né? E prossegue aí, mas eu só queria que você olhasse para o versículo 1 e o versículo de número 2. O versículo 1 diz assim, vou lê-lo todo. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo, presta atenção, eis-nos aqui, teus ossos, e tua carne somos. O que era que eles estavam dizendo com isso? Parafraseando, em outras palavras, eles chegaram a Davi dizendo, depois da morte de Isbosete, dizendo, sabemos que tu nos considera teus ossos e tua carne. E tens cuidado, olha como é interessante a profundidade desse versículo. E tens cuidado por nós, como um homem tem pelo seu próprio corpo, coisa que Saul e sua casa não tiveram. O versículo de número 2 nos diz um segundo aspecto desse discurso, quando eles dizem assim, e também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu, Davi, que saías e entravas com Israel. Isso aqui é muito bonito, porque as tribos estão reconhecendo os feitos de Davi. Apesar de Saul ainda estar reinando, era tu, Davi, que entrava e saía, ou seja, era tu que conduzia a nação em triunfo. O rei era Saul, mas Saul era um rei insignificante, porque tu era quem representava, quem trazia as vitórias a Israel, tu era quem conduzia a nação em triunfo. E então por isso Davi ele estava apto para assumir o trono que estava vago. E em terceiro lugar, um terceiro aspecto do discurso, né, dos líderes das tribos de Israel está no versículo 2, a parte B, quando diz assim, e também, ou seja, Davi ele tinha designação divina, e os líderes de Israel reconheceram isso, quando diz assim, e também o Senhor te disse, tu pastorearás, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Eu acho muito bonito, porque nesse versículo aqui temos a figura do rei como um pastor. E o fato dos anciões, dos chefes das tribos chegarem dizendo a Davi essas palavras, eles estavam reconhecendo a chamada de Saul, a chamada de Davi, perdão. Muita gente agora pode não reconhecer aquilo que Deus tem na tua vida. Muita gente agora pode não reconhecer a chamada e os propósitos que Deus tem contigo, mas vai chegar um momento em que Deus vai fazer pessoas que tu nem espera reconhecer que tu tens uma chamada de Deus. E é interessante que os anciões chegaram e disseram algo mais ou menos do tipo, tu apacentarás o povo, apacentarás o meu povo, o povo de Israel, isto é, tu governarás sobre eles. E não será apenas um rei para governar em paz, mas também um capitão para comandar na guerra, para ser exposto nas labutas e dos perigos do campo de batalha. Davi exerceria essas funções como rei, a função de um pastor que apacenta com amor, com carinho, e a função de um comandante, de um capitão, de alguém que se coloca frente aos perigos, enquanto as pessoas descansam na cidade em paz. Davi saía à guerra para pelejar contra os opositores da nação. Então assim concluímos o primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição nos diz assim, a consolidação do reinado de Davi. E não dispomos aqui de tempo suficiente para tratar das principais conquistas de Davi, que poderíamos aqui elencar a partir daquilo que o autor da lição ele colocou aqui, como por exemplo, a edificação de Jerusalém, porque até antes de Davi reinar, Jerusalém não pertencia a Israel. Os jebuseus eram os moradores dessa cidade. E eram pessoas muito soberbas e orgulhosas. E temos ali que sobre o governo de Davi, Jerusalém foi conquistada e foi edificada. Ah, Jerusalém, tão presente nos cânticos antigos, né? Jerusalém tão amada, ó Sião, né?
que nós tanto amamos, nós tanto desejamos, e Jerusalém, Sião, né, passou a ser um símbolo da pátria que nós esperamos enquanto peregrinamos aqui neste mundo perdido, né, neste mundo que está em trevas. Davi também fez diversas reformas religiosas e faltar-me-ia tempo aqui para discorrer sobre elas, principalmente o fato de que Davi ele trouxe a arca, né, para Jerusalém, e o fato de Davi tanto valorizar a função, o ofício sacerdotal, e foi sob o reinado de Davi que os levitas passaram a utilizar instrumentos musicais, coisa que você não viu ali no livro de Levítico, não viu nas instituições feitas ali no livro de Levítico. Apenas sobre o reinado de Davi vemos estas coisas. Davi ele valorizou muito os cultos, a liturgia. E também, ainda temos aqui falando sobre a consolidação do reinado de Davi, e precisaríamos de uma aula para falar somente sobre isso, sobre a suprema aliança davídica, quando Davi quis construir uma casa para Deus, e Deus deu de presente a Davi um reinado eterno, através de Cristo Jesus. Quando disse que sobre o reinado de Davi se assentaria um no trono, e o trono desse que se assentaria sobre o trono de Davi jamais teria fim, era um reinado eterno que jamais acabaria, é o reinado de Cristo. Então, eu quero resumir esse segundo tópico da lição lendo apenas um salmo de Davi, salmo de número 18, verso 1 ao verso de número 3, que diz assim: Eu te amarei, ó Senhor. Olha só Davi reconhecendo aqui que todas as suas conquistas, que a consolidação de seu reinado, que a vitória sobre seus inimigos, que o seu prazer estava em Deus, que o seu refúgio estava em Deus. Ele diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha salvação, é o meu alto refúgio. E ele diz assim, mostrando o amor de Davi, o cuidado de Davi com o culto, com a liturgia. Ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Salmo de número 18, versículo 1, verso 1 e ao verso de número 3. Resume muito bem o nosso segundo tópico, a consolidação do reinado de Davi. Tudo isso aconteceu porque a boa mão de Deus estava sobre a vida de Davi. O terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: a grandeza política do reinado de Davi. E dentro dessa grandeza política, temos aqui três subpontos aqui nesse terceiro tópico. Primeiro, as realizações militares. Dentro desse primeiro subtópico, vemos aqui as vitórias de Davi sobre vários povos, sobre os filisteus, sobre os moabitas, sobre os sírios, sobre os edomitas. Davi ele teve grandes conquistas militares. Isso era a boa mão de Deus sobre a vida de Davi. Temos aqui também a proeza na administração de Davi, quando Davi se cercou de pessoas muito inteligentes, como os sacerdotes, os seus valentes e tantas coisas mais. Você pode ter essas informações aqui na nossa lição. E por último, temos aqui o culto público, ou seja, foi um momento de muita grandeza no que se diz respeito à política e às conquistas militares. Foi um momento de muita prosperidade. E o terceiro e último tópico de nossa lição, ele termina de uma forma bem positiva. Como já disse aqui, descrevendo a grandeza do reinado de Davi e suas conquistas. Porém, resta-nos ainda aprender pelo menos 3 lições exortativas que surgem nos momentos de prosperidade. A lição termina de forma positiva, mas eu quero terminar esse subsídio de uma forma exortativa, porque é preciso observar estas lições que são de suma importância para os períodos de nossa vida em que estamos gozando de paz e da bênção de Deus. A primeira lição exortativa que devemos ter em mente nos tempos de prosperidade é: os tempos de prosperidade e descanso são tempos perigosos e não simples bênçãos. Por que eu estou dizendo isso?
porque nos momentos de conquistas e realizações, todos os homens estão vulneráveis aos males que já estão presentes em seu coração. Jesus disse algo em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração produz os maus pensamentos. E esses maus pensamentos, eles se transformam em atitudes como adultério, fornicação, lascívia, inveja, soberba, orgulho. E é justamente nesse período de prosperidade que geralmente essas coisas elas tendem a ter um terreno mais fértil para florescerem. Os dias de prosperidade geralmente levam ao descuido espiritual. No tempo da prova, é círculo de oração, culto de oração, é oração em casa, é vigília, é matutino, mas parece que no tempo da bênção, essas coisas são esquecidas. E justamente esse tempo de prosperidade nos leva ao descuido espiritual. E quatro palavras resumem bem o motivo do fracasso espiritual de tantas pessoas. E eu vou dizer quais são essas quatro palavras: dinheiro, sexo, preguiça e ego. São frutos que geralmente é a estação própria para que eles produzam, né, que eles floresçam, é o tempo de prosperidade. Então devemos guardar nosso coração destas coisas. Em segundo lugar, a segunda lição que nós devemos ter em mente nos dias de prosperidade, a fim de guardar os nossos passos da ruína espiritual, é que o pecado grave, preste atenção nisso, que isso fique gravado em sua mente. O pecado grave é a culminação de um processo e não de um ato súbito. Jamais poderíamos imaginar, ao lermos o início da história do homem segundo o coração de Deus, registrada em 1 Samuel, capítulo de número 16, que este cometeria adultério e assassinato. Quando você lê ali Davi lutando contra Golias, Davi sendo perseguido e Davi sendo fiel, você jamais poderia imaginar que Davi chegaria no fundo do poço. Jamais. Só que uma série de pequenos erros levaram Davi a pecados cada vez maiores. As coisas, o pecado de adultério, ele não acontece da noite para o dia. Uma série de escolhas erradas levaram Davi à ruína espiritual. O pecado ele vai crescendo. O pecado ele se avulta no mal. A roupa do pecado é a mentira. E pequenas coisinhas, pequenos deslizes, pequenas brechas levam ao rompimento, né? O rompimento da amizade com Deus. E a gente percebe que isso aconteceu com Davi nas escolhas que ele foi fazendo. À medida que ele foi prosperando, ele foi enchendo seu harém de mulheres, coisa que estava proibido lá em Deuteronômio. Davi, ele tinha grande êxito militar, grande êxito político, mas ele começou a fracassar dentro do lar, e a gente vai estudar isso nas lições que virão. Ao ponto de que há um texto na Bíblia, em 2 Samuel, não me lembro agora o versículo, que Adonias se levanta contra Davi. E o escritor bíblico diz o motivo: porque Davi nunca repreendeu Adonias. Então, são uma série de pequenos erros que levaram Davi ao fracasso espiritual. Vou recapitular aqui a segunda lição. O pecado grave é a culminação de um processo e não um ato súbito. Tanto é que no Salmo 51, Davi reconhece que o motivo de ele ter pecado não foi a beleza de Betseba. Não é porque Betseba era bonita. Mas Davi diz que o coração dele havia adoecido. Quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Meu coração adoeceu. Né? Em terceiro lugar, uma terceira lição, a confissão e o arrependimento. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. A confissão e o arrependimento ajudam a curar uma ferida, mas jamais apagam as cicatrizes. E se formos suficientemente honestos para admitir isso, há ocasiões em que pecamos, dizendo algo do tipo: acho que posso fazer isto agora, posso pecar agora e confessar depois. Por que eu posso fazer isso? Porque Deus vai me perdoar. Isso é verdade. Deus vai lhe perdoar. Só que eu devo advertir você que, apesar de Deus lhe perdoar, Deus jamais apagará as cicatrizes. Ele vai curar as feridas abertas
deixadas pelo pecado, mas vai deixar as marcas. Por quê? Porque o pecado ele cobra um preço alto. Se você adulterou, né, uma situação hipotética, Deus vai perdoar o pecado de adultério. Mas as consequências desse pecado vão lhe seguir todos os dias da sua vida. As marcas vão ficar lá. A ferida foi curada, mas a cicatriz vai estar ali exposta. Então devemos ter cuidado com isso. Né? Não abusar do amor de Deus. Eu vou errar, eu vou falhar, eu vou pecar, porque se eu fizer isso, mesmo assim Deus vai me perdoar. Tome muito cuidado com isso. Então são essas as 3 lições que aprendemos nos tempos de prosperidade, lições exortativas para que redobremos a nossa atenção. Desta forma temos concluído aqui os 3 tópicos da nossa lição, que foram: Davi é constituído rei, a consolidação do reinado de Davi e a grandeza política do reinado de Davi. E o objetivo geral da nossa lição, penso eu termos atingido aqui, é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus. Portanto, agora só nos resta concluir, pois chegamos ao final de mais uma lição. E nesta lição aprendemos as principais características que marcaram o reinado de Davi. E eu acho muito importante concluir essa lição citando um versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Palavras de Davi. É um texto que corrobora com o objetivo geral da lição quando nos diz assim: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que nos seja permitido dar alguma coisa ao Senhor? Tudo que temos, ou seja, tudo que nós temos veio da mão de Deus, veio da boa mão de Deus, né? Tudo que temos veio de Deus. E nós somente damos ao Senhor o que já é seu. É o texto que está em 1 Crônicas 29, 14. E os judeus, eles tinham, é apenas uma informação adicional, os judeus eles tinham um costume, né, de orar com as palmas das mãos voltadas para o céu. Eles encurvavam a cabeça, levantavam, estendiam as palmas da mão assim e eles oravam. E com esse gesto de orar assim, eles estavam mostrando a Deus que suas mãos estavam vazias, ao passo que reconheciam que nas mãos de Deus estavam todas as bênçãos, todas as riquezas e todos os tesouros materiais e espirituais. Davi reconheceu a sua total dependência de Deus. E o segredo de seu sucesso era que a boa mão de Deus, cheia de bênçãos e riquezas, estava estendida sobre as mãos de Davi, vazias e tão frágeis. Era uma mão maior segurando uma mão menor. Então, eu gostaria de lhe agradecer se você chegou até aqui no final da nossa aula. Né? Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. A paz do Senhor para todos vocês. Amém.